Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam ficando em casa, realizando as atividades e eu vou tentar auxiliar vocês fazendo alguns vídeos e disponibilizando para que vocês consigam fazer as atividades em casa, tá bom? Então, vocês receberam em março algumas atividades já para desenvolver. Essas atividades são referentes ao primeiro bimestre. Essas que a prof mandou agora na semana passada, que vocês receberam na terça, né, no caso ontem, também são referentes ao primeiro bimestre. E nós vamos então agora conversar um pouquinho sobre elas. Lá na primeira questão, a prof pediu para vocês pesquisarem acerca dos conjuntos numéricos. Aí vocês vão ter no caderno de vocês já a explicação do conjunto dos números naturais, quais são os números que fazem parte dele, conjunto dos números inteiros relativos, quais são os números que pertencem a esse conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e que abrange todos os números que são os números reais, certo? Então, primeiramente, vocês vão revisar, buscar lá no caderno de vocês, por quê? Quando nós chegarmos nas questões que vocês terão que responder para a prof, lá na questão número 1 é a pesquisa, número 6 e 7 e 8, vocês terão que responder de acordo com os conjuntos numéricos, então é teoria. Vocês têm que entender quais são os números que fazem parte desses conjuntos para conseguir responder a alternativa correta, tá bom? Na questão número 2, que muitos de vocês acredito que vão ficar com dúvida, porque não vão lembrar, porque vocês acharam difícil. Vocês estão vendo aqui, ó, o prof colocou um exemplo. 3 raiz de 5 mais raiz de 5 menos 5 raiz de 5. O que eu falei para vocês na sala de aula? Quando nós temos raízes, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se as raízes são iguais. Neste caso, todos eles são raiz de 5. 3 raiz de 5, aqui, qual é o número que está na frente? Vocês precisam lembrar. Quando não tem, a gente sempre coloca 1. 1 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Vocês só vão somar os valores que estão na frente da raiz. Então, 3 raiz de 5 mais 1 raiz de 5, nós teremos aqui, então, 4 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. 4 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, 4 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, nós teremos como resultado menos 1 raiz de 5. E aí, finalizou essa primeira atividade. Então, quando nós já tivermos dentro da raiz um número que é primo ou que nós não conseguimos fazer a decomposição dele, a gente já soma e subtrai, faz a operação que tiver que fazer e pronto, encerrou. Este segundo exemplo, ele já tem aquele processo de vocês terem que pegar o valor, exemplo 8. 8 é um número par. Todo número par eu posso dividir por 2. Então, ele tem metade. A metade é 4. 4 também tem metade, que é 2. 2, metade, 1. Nós fizemos a decomposição do 8, que nós temos, então, 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo. Porém, a prof explicou para vocês que aqui, quando o índice não aparece na raiz, quer dizer que a raiz quadrada, o índice é 2 em todas elas. Portanto, quando a gente escrever esse 8 da forma fatorada, a gente vai escrever ele uma duplinha e um sozinho. Porque vocês vão recordar que quando a gente for tirar um número que está na raiz com o expoente 2, nós tiramos, simplificamos este, ó. Sairá 2 raiz de 2.
Nós faremos a mesma coisa com o 50. Então, nós vamos decompor o 50 aqui. 50 é um número par, tem metade, 25. 25 é um número ímpar, então nós não podemos fatorar, simplificar por 2. Ele está na tabuada do 5, que é um número primo. Vocês devem recordar quais são os números primos, tá? 5, então, novamente por 5 para a gente finalizar essa fatoração. Então, nós encontramos 1, 2 e 5 elevado ao quadrado. Que a gente vem aqui, substitui o 50 pela forma fatorada dele. 2 elevado a 1 e 5 elevado a 2. Novamente, para nós podermos fazer a simplificação do índice da raiz com o expoente do 5, que é um dos radicandos. Nós teremos, então, 5 raiz de 2. 18. Também vamos fazer a fatoração dele. Ele é par, dá por 2. Fica 9. 9 é ímpar, tem na tabuada do 3. Portanto, 9 dividido por 3, 3. Por 3, 1. Fazendo, então, a escrita na forma fatorada, nós temos 2 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado. O que acontece, novamente, esse índice do radical com o expoente do radicando 3, nós conseguimos simplificar e o 3 sai da raiz. Então, nós ficamos com essa expressão agora. Agora aqui a gente pode resolver essa multiplicação. Então, vamos repetir o 2 raiz de 2, mais 5 raiz de 2, menos 6 raiz de 2. Agora a gente vai fazer o mesmo processo que nós fizemos nesse primeiro exemplo que eu expliquei para vocês, que é fazer a soma e subtração. 2 raiz de 2 com 5 raiz de 2, nós teremos 7 raiz de 2. Menos 6 raiz de 2, nós ficaremos com apenas 1 raiz de 2, ou simplesmente raiz de 2. Ok, pessoal? Então é isso. Nesse momento eu encerro para vocês. Deem uma olhada com carinho, anotem as dúvidas que vocês tiverem e aí vocês mandem para a prof, tá bom? Um grande abraço para vocês.